Pessoal, nós temos falado muito sobre planejamento neste nosso curso. E eu acredito que toda a base de planejamento, principalmente quando nós falamos em planejamento estratégico, ele tem 4 pilares. E os pilares estão relacionados à estrutura organizacional. Quando nós falamos em estrutura organizacional, Djalma diz o seguinte: organização da empresa é a ordenação e o agrupamento de atividades e recursos, visando ao alcance de objetivos e resultados estabelecidos. Stoner diz ainda, forma pela qual as atividades de uma organização são divididas, organizadas e coordenadas. Então nós temos 4 pilares quando nós falamos em estrutura organizacional. Um desses pilares está relacionado ao organograma. Eu preciso de divisão de responsabilidades. É comum observar em algumas empresas alguns profissionais que fazem tudo. Fulano faz tudo. Mas e se eu tiver 2 ou 3 profissionais que faz tudo dentro da minha empresa e de repente uma atividade ficar de lado porque alguém pensou que alguém iria fazer aquilo e ninguém fez? Então nós precisamos sim de uma boa estrutura organizacional, de um bom organograma, dividindo as responsabilidades. O nosso foco é gestão comercial. Eu defendo a área comercial, mas eu também tenho que ter uma atenção e saber que todas as outras áreas da empresa são de extrema importância. Nós não vamos falar de área financeira aqui, mas é importante que você, gestor comercial, tenha sintonia, tenha empatia com o setor financeiro. E muitas vezes nós temos uma briga muito grande entre os setores. Um quer mais, um quer menos, um quer aumentar o preço, outro quer diminuir o preço. É necessário a sintonia para o bem da empresa, para que todos possam alcançar os mesmos objetivos. Então, todos os setores são de extrema importância. Então, o organograma nos permite essa divisão de responsabilidades, essa atenção. Mas é só o organograma? Não. Nós temos mais 3 pilares. E esses 3 pilares estão relacionados a missão, visão e valores. Você pode acompanhar aí no seu caderno do esqueleto de vendas, nós temos um anexo que vai possibilitar a criação da sua missão, visão e valores. Embora eu acredite que a sua empresa já tenha essa missão, já tenha essa visão, já tenha o valor. A missão está totalmente ligada a qual é a razão da empresa existir. Por que a sua empresa existe? Ah, Rodrigo, a minha empresa existe para ganhar dinheiro. Ótimo, parabéns. É sim. Porém, antes de ganhar dinheiro, você tem que atender a necessidade de alguém. Então você vai poder responder o que nós fazemos, para quem nós fazemos, como fazemos e ter uma frase síntese. Faça essa análise. Não significa que aquilo que já está na sua empresa está errado. Não é isso. É possível, às vezes, aperfeiçoar, transformar. Principalmente quando nós falamos de visão. A visão está relacionada ao que queremos ser no futuro. Recentemente eu visitei a empresa de um amigo meu aqui em Londrina, o Lucas, e nós estudamos juntos na graduação. E ele me disse que a empresa dele já é a maior empresa do Brasil no setor que ele atua. E quando eu entrei na empresa dele, eu vi o quadro de missão, visão e valores. E quando eu vi as informações relacionadas à visão, estava ser a maior empresa do Brasil, tal. Eu chamei, Lucas, vem aqui, a sua visão está errada. Ah, que porcaria trazer amigo consultor dentro da empresa porque já fica observando. Nós observamos, nós alinhamos. Se ele já é o maior do Brasil, então a visão já foi alcançada. É necessário criar uma nova visão em relação ao negócio. Mas para que eu possa criar essa visão futura, eu preciso compreender o que eu sou hoje. Às vezes eu falo, eu quero que a minha empresa seja o maior do Brasil, mas eu ainda não sou nem o maior do norte do Paraná, onde eu estou. Então eu tenho que buscar essas alternativas passo a passo. Não significa que eu não possa visualizar ser o maior do Brasil. Claro que sim, mas primeiro eu tenho que ser o maior na minha região, para depois alcançar outros mercados. Como eu quero ser no futuro? A junção dessas informações nos possibilita também criar essa frase síntese relacionada à visão.
Por último, nós temos que ter a atenção em relação aos nossos valores. Os valores estão relacionados às nossas crenças, às nossas atitudes. Eu visitei empresas na área de tecnologia, terceirização de serviços em São Paulo, com 80, 90 anos de história. Imaginem quantos valores já passaram por essa empresa. Valores relacionados a conceitos positivos ou não. Outras empresas, talvez a sua empresa tenha 20, 30 anos de história ou esteja começando agora. Se está começando agora, pense quais os valores que você gostaria que tivessem enraizados no seu negócio, que pudessem ser transmitidos para os seus fornecedores, para os seus parceiros, para os seus colaboradores, para os seus clientes também. Então nós podemos alinhar junto dessa planilha alguns valores que nós temos e queremos manter em relação ao nosso negócio. Por exemplo, a qualidade. Como eu disse no início do nosso curso, alguns minutos atrás, que qualidade e bom atendimento é uma obrigação. Mas algumas empresas colocam isso como valor. Ok, eu não vejo nenhum problema. E às vezes nós colocamos comprometimento com a qualidade, comprometimento com o atendimento. E estou prometendo para o meu cliente que eu tenho isso. Os valores estão relacionados a uma promessa também. Quando nós falamos honestidade, quando nós falamos da transparência na comunicação, então nós podemos criar esses valores em relação ao nosso negócio. Ou, às vezes, nós temos valores que nós não temos na nossa empresa e nós queremos. Da mesma forma que eu citei esses exemplos, às vezes nós precisamos buscar esses exemplos. Imagine que a minha empresa não tenha um processo de comunicação interessante ou transparente com os meus colaboradores. Então a busca pela transparência na comunicação pode ser um valor. Nós temos ainda valores resgatados. Às vezes a transparência na comunicação já existiu. Às vezes nós, dentro de um planejamento, criamos uma estrutura para que se façam reuniões semanais na empresa. Reuniões semanais. Aí alguém fala assim, nossa, há 2 anos atrás nós fazíamos isso. Só que se perdeu esse valor de transparência na comunicação. Isso se perdeu com o tempo, então nós precisamos incorporar novamente. Porém, existem ainda valores negativos que estão relacionados a algo que nós queremos eliminar do nosso negócio. Se eu estou focado em falar aqui com você sobre a transparência na comunicação, existem empresas que nós temos o que nós chamamos aqui no Paraná de rádio peão. Se o empresário, se o gestor não faz a reunião, a rádio peão gera várias informações negativas dentro do ambiente de trabalho, onde se faz necessário eliminar esse tipo de comportamento dos nossos negócios. Assim nós criamos esses 4 pilares da estrutura organizacional: o organograma, a missão, a visão e os valores, observando que são esses 4 pilares que vão gerar sustentabilidade para o nosso planejamento.